Cristo. Gostaria de deixar mais uma palavra de vida para você, uma palavra de ânimo, de encorajamento. Mais uma vez, o Rio de Janeiro foi assolado por tragédias. A chuva, as tempestades que deram sobre o Rio de Janeiro durante o último final de semana destruíram muitas casas, muitas famílias desabrigadas. E eu me lembrando desse episódio, me lembrei do texto que está no final do Sermão do Monte, no capítulo 7, quando Jesus ele encerra o Sermão do Monte, no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, e no final do capítulo 7, a partir do versículo 24, ele cita a última parábola do Sermão do Monte, quando ele fala dos dois fundamentos. E ele diz que aqueles que ouvem as palavras que ele ensinou durante esses 3 capítulos no Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, ele diz, aqueles que ouvem estas minhas palavras e as praticam, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E ele diz que desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos sobre aquela casa, mas ela não caiu. Por quê? Porque ela estava edificada sobre a rocha. E ele continua falando, mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, eu compará-lo-ei ao homem imprudente, que edificou a sua casa sobre a areia. E ele diz que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos com ímpeto sobre aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Da mesma forma, trazendo para a nossa vida espiritual, trazendo para o nosso cotidiano, da mesma forma, a palavra de Deus nos fala, e o Senhor, Ele nos assevera a praticar a palavra de Deus. E Ele diz que aquele que não pratica está construindo a sua casa sobre areia. E você percebe que a diferença não está no material, porque uma casa é construída com o mesmo material. É tijolo, cimento, ferro, areia. A casa é construída com o mesmo material. A diferença da sustentação, você só vai perceber a firmeza da sustentação de uma edificação, de uma construção, quando a tempestade der sobre ela. E aí você vai perceber se ela estava firmada, ela estava construída, se ela estava edificada sobre uma rocha ou sobre a areia. E essa é a diferença na nossa vida. Eu quero encorajar você. Não adianta você todo domingo estar na igreja e você está ouvindo a palavra de Deus, mas você não está praticando. E eu quero dizer para você a mesma coisa, só estou repetindo o que Jesus falou. Ele disse que foi grande a ruína daquela casa, porque ela não suportou a chuva, não suportou o vento, não suportou as tempestades sobre ela e ela caiu. Da mesma forma, a sua vida, se estiver edificada sobre areia, se não estiver edificada sobre a palavra de Deus, se você está simplesmente ouvindo a palavra de Deus, adquirindo conhecimento, eu quero dizer para você a mesma coisa que Jesus disse para os seus discípulos: a sua casa vai cair e será grande a sua ruína. Por isso eu quero dizer para você, eu quero encorajar você, não permita que a sua vida se torne uma ruína, um monte de entulho. Não permita que a sua vida espiritual ela desabe. Não permita que a sua família seja destruída. Não permita que os seus relacionamentos acabem. Porque a Bíblia diz que a tempestade ela é certa. Os rios vão transbordar. E a Bíblia não diz, o Senhor Jesus, ele não fala, olha, quando houver a tempestade, não. Ele diz que a tempestade vai vir sobre a nossa vida. Isso é certo.
Um dia ou outro a tempestade vai bater na sua casa e se não estiver bem alicerçada, bem estruturada, ela vai cair. A sua casa vai cair. Por isso eu quero te encorajar, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga. A partir de hoje, comece a partir de hoje. Sempre é um dia de recomeçar. Ouça o que o Espírito Santo está dizendo para você. Não permita que a sua vida se torne um monte de entulho. Viva a palavra de Deus. Viva, coloque em prática aquilo que você tem ouvido toda semana. Para que, quando as tempestades derem sobre a sua casa, quando os rios transbordarem sobre a sua vida, a sua casa fique de pé. Não permite que a sua casa seja destruída por causa das tempestades da vida, porque ela é certa. Eu quero te encorajar a alicerçar a sua casa espiritual na rocha, alicerçar a sua vida na palavra de Deus. O conhecimento somente da palavra não alicerça a sua vida na rocha. Mas Jesus, ele está dizendo que a prática, aquele que ouve e pratica, a diferença é essa. Você olha para a minha vida, você olha para a vida de outra pessoa qualquer, você não vê o alicerce. Você não vê o alicerce de uma casa, é invisível. Da mesma forma, não é porque a sua vida está bem agora que você pode dizer que as tempestades não vão derrubar a sua casa. Eu quero dizer que os nossos alicerces são invisíveis, ninguém vê, só vai perceber no dia da tempestade. Que o Senhor, ele possa te abençoar muitíssimo. Amém?